Olá pessoal, o meu nome é Marcela e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho de bioética. Vamos falar um pouco sobre o princípio da beneficência. A beneficência é um dos princípios básicos que significa fazer o bem aos outros. Então, ações altruístas são beneficentes. Esse modo de agir pode ser chamado de benevolência, que no caso consiste em uma virtude de se dispor a agir no benefício do outro. Sendo assim, a benevolência é a vontade, o ânimo de fazer o bem, enquanto a beneficência é o ato de fazer o bem. Então não confunda. A noção de agir em benefício do outro é antiga, podendo ser vista no juramento de Hipócrates, sobretudo em trechos os quais ressaltam sobre a necessidade de fazer sempre o bem aos doentes. O princípio da beneficência foi formulado a partir da ética utilitarista pelo filósofo John Mill. Seu princípio fundamental consiste em afirmar que as ações são consideradas corretas na medida em que maximizam a felicidade. Contudo, no principialismo, o princípio da utilidade é diferenciado da beneficência, o qual visa obter benefícios, enquanto o princípio da utilidade demanda que os benefícios e os prejuízos devam ser contrabalanceados. Em 1963, o filósofo Frank Kennan afirma que o princípio da beneficência não aborda um modo de distribuir o bem e o mal, apenas enfatiza que devemos evitar o mal. Além disso, devemos buscar mais fazer o bem do que o mal. Em 1978, foi elaborado o relatório de Belmont, seguindo de forma equivalente a tendência do pensamento de Frank Kennan, inserindo a não maleficência como parte complementariedade da beneficência. Esse relatório confirma o princípio da beneficência como um dos princípios básicos dentro da ética principialista. Nesse momento, foi enfatizado que uma ação benéfica consiste em não gerar o mal, além de maximizar os benefícios, minimizando os riscos possíveis. Em 1979, o uso desse princípio foi ampliado para a prática médica, sendo estabelecido que o princípio da beneficência é uma obrigação moral, ou seja, deve ser cumprido. É dever agir visando o benefício dos outros. Agora, vamos distinguir a beneficência geral da beneficência específica. A beneficência geral é direcionada a todas as pessoas, indistintamente e imparcialmente. Já a beneficência específica está voltada para as pessoas às quais estabelecemos relações especiais, como familiares e amigos, tendo um maior grau de obrigatoriedade. Uma pessoa não é obrigada eticamente a fazer o bem em seu cotidiano. Contudo, o profissional de saúde tem o dever, assim como já estabelecido a partir do juramento hipocrático, de agir em benefício do paciente, sendo a beneficência como um dever, uma obrigação. Existem regras inferidas para nortear as relações entre profissionais da saúde e pacientes. São elas: proteger e defender os direitos dos outros, prevenir o dano, remover as condições que irão causar o dano, ajudar as pessoas deficientes e salvar as pessoas em perigo. Essas regras estão próximas à noção do princípio de não maleficência, pois se complementam. Então, os procedimentos médicos, sobretudo cirúrgicos, envolvem riscos, podendo causar mal em algum momento para se obter o resultado final. Em que pese poderem existir riscos, temos que pensar que os benefícios daquela ação devem ser maiores quando comparados aos malefícios, aos danos. Somado a isso, os profissionais devem agir visando o bem, cuidando do paciente como um ser biopsicossocial e espiritual, e com uma autonomia no processo da sua saúde. Vimos que o princípio da beneficência, de forma mais simplificada, se refere não só a não fazer o mal ao próximo, mas também a fazer o bem. Assim, como exemplo dentro da prática médica, temos a colocação de propedêuticas que aliviam a dor, melhoram o bem-estar e tratem os pacientes.
temos que nos atentar a outros aspectos que influenciam nesse processo, como o respeito à autonomia desse paciente e suas limitações e dificuldades, sejam elas financeiras ou de qualquer outra natureza. Vamos imaginar um paciente de 40 anos, desempregado, que mora na zona rural e foi recém-diagnosticado com hipertensão. O paciente mora sozinho em uma casa distante da unidade de saúde e relata ter dificuldades para tomar a medicação, uma vez que não sabe ler. De acordo com o que conhecemos do princípio da beneficência na bioética, é função do médico, nesse caso, oferecer um tratamento que faça o bem para esse paciente e que não traga prejuízos. Nesse sentido, considerando sobretudo as questões que possam dificultar a adesão do tratamento, é importante considerar os princípios gerais para o tratamento medicamentoso de hipertensão sistêmica arterial, isto é, se é eficaz, se é bem tolerado, se pode ser usado em um menor número de tomadas por dia, se pode ser iniciado com menores doses efetivas, etc. Durante a escolha do medicamento, é importante considerar as condições socioeconômicas desse paciente. Podemos fazer isso explicando que os medicamentos oferecidos podem ser retirados sem custo na unidade de saúde. Além disso, a receita deve ser adequada em forma de desenho para que não haja erro durante a administração. Da mesma forma, podem ser oferecidas receitas com um intervalo maior, de forma que o homem não deverá se deslocar com mais frequência. Por fim, é importante considerar qualquer outro fator que pode trazer problemas para esse paciente, principalmente no que diz respeito ao oferecimento do tratamento. Para que fique bem claro, vamos fazer mais um exemplo sobre o princípio da beneficência. No entanto, agora em uma representação teatral. Pedro tem 24 anos e é piloto de motocross. Compete profissionalmente desde os 10 anos. Sua paixão é fazer manobras com a sua motocicleta. Em sua última competição, ele perdeu o controle da motocicleta e sofreu um grave acidente. Após o acidente, Pedro foi encaminhado para o serviço de urgência e emergência. Passou por cirurgias que foram incapazes de restaurar a perna cometida, até que o cirurgião ortopedista Leonardo comunicou a Pedro que infelizmente teria que amputar a sua perna. Pedro, entendemos a sua angústia e preocupação, porém o tratamento que estamos lhe propondo é a melhor opção, se não a única, para aliviar o seu sofrimento, garantir o seu bem-estar e evitar possíveis complicações mais graves em decorrência do problema que tem te acometido. Mas, doutor Leonardo, eu não acredito que eu vou ter que amputar minha perna. Eu não me vejo sem a minha perna. Como que eu vou fazer para participar dos meus campeonatos de motocross? Pedro, seu quadro clínico está se agravando. Você está passando por um momento difícil, de muita dor. Nossa equipe agora está empenhada em recuperar sua qualidade de vida. Depois da cirurgia, podemos pensar em uma possível prótese. Só que isso é um processo moroso, tem que ter paciência e leva tempo até que você consiga adaptar ela. Mas quanto tempo, doutor? Quanto tempo para eu ficar 100%? Quanto tempo que isso vai demorar? Pedro, infelizmente não posso te dar um tempo, não tem como eu te dar uma data prevista para que você volte ao normal, às suas atividades normais, a competir. É um processo delicado, você vai colocar a prótese, vai passar por uma série de sessões de fisioterapia e isso infelizmente a gente não consegue te dar uma data exata de quando você conseguirá retornar 100% ao seu esporte. Mas doutor, eu estou com medo de perder a minha independência. Eu vou ficar sem uma perna, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Mas tudo bem, eu vou confiar no senhor, o senhor sabe o que é melhor para minha saúde. Pedro, eu te asseguro que sim, pode ficar tranquilo. Eu e minha equipe vamos trabalhar muito duro para garantir a sua independência e a sua recuperação o quanto antes. Fique tranquilo que vai dar tudo certo, Pedro. Veja como Leonardo explicou os riscos e benefícios do tratamento necessário no caso de Pedro e como foi possível maximizar os bens possíveis e minimizar os efeitos ruins, fazendo o bem, como deve ser feito no princípio da beneficência. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre o princípio da beneficência. Um grande abraço!